Oi, crianças! Mais uma aula de ciências naturais. Hoje nós vamos falar dos órgãos dos sentidos. É a forma como Deus criou para que nós possamos perceber o mundo ao nosso redor. O primeiro deles é o paladar. O paladar é aquilo que nós sentimos pela nossa boca com a nossa língua, o gosto das coisas. Temos aqui 3 exemplos. O primeiro é um sorvete bem docinho e bem gelado. Essas duas sensações nós percebemos com a nossa língua, doce e gelado. O outro exemplo é um biscoito bem saboroso, bem docinho, cheio de chocolate e creme e M&M's. Uma delícia. Também nós percebemos isso pela nossa língua. E o outro exemplo é um saleiro, cheio de sal. O salgado nós sentimos também pela nossa língua. Mas existem outros tipos de sensações que nós podemos perceber pela nossa língua, com o nosso paladar. Por exemplo, sucos de frutas. Doce, geladinho, muito saboroso, gosto de laranja, gosto de uva, gosto de abacaxi. Também nós podemos sentir, nosso paladar, o sabor de uma boa refeição, o gosto do arroz, do frango frito, da salada de alface e de tomate, que pode estar bem temperadinha, com azeite, vinagre, pode estar quente, o arroz pode estar quente, o frango também. Então, são sensações que nós sentimos pela nossa língua. Também uma pimenta. Quem gosta de colocar pimenta na sua comida, percebe a pimenta também pelo paladar. E também o limão, tanto pode ser no suco, quanto pode ser temperando a salada. Nós percebemos o azedo do limão também pelo nosso paladar na língua. O segundo órgão do sentido é o tato. Apesar da gente mostrar a mão como a parte que mais sente o tato, toda a pele do nosso corpo é o órgão que percebe o tato, ok? Nós temos aqui 2 exemplos. O primeiro é um cacto. Quem já foi espetado por um cacto sabe que a nossa pele percebe os espinhos. Também temos aqui um tablet, ok? E também sabemos que agora, com as telas touch significa tato, toque em inglês, ok? Então, nós temos que tocar na tela. Mas existem outras coisas que nós podemos sentir pela nossa pele. Vamos observar. Um ursinho de pelúcia muito macio e fofinho. Nós abraçamos, fazemos carinho, isso nós sentimos pela nossa pele, com o tato. O carinho numa pessoa querida, um amor demonstrado pelo toque físico, né? Carinho, pele com pele, tá vendo? Também um carinho num animal de estimação, né? O pelo sedoso de um animal. Aqui nós podemos perceber que não é só com a mão, né? Mas é na pele do rosto, né? Na pele do corpo, não só da mão, do braço, né? Também uma coisa quente. Isso é interessante, porque muitas vezes o tato serve para nos proteger, né? Uma pessoa que não tem a sensibilidade do tato, ela pode se queimar sem perceber, né? Se ela estiver perto de um incêndio, por exemplo, não vai sentir o calor, não vai fugir. Ou no caso do paladar que nós falamos antes, né? Uma comida muito quente, ela coloca na boca, não sente, queima a sua língua. Então, Deus criou esses órgãos também para nos proteger do perigo.
E também o tato serve para nos fazer sentir dor, né? E nos deixar também de uma forma que proteja o nosso corpo, né? Então, quando a gente sente uma dor, fica com algum hematoma, isso significa que aquela parte foi afetada, né? Machucou, precisa de um tratamento, de uma pomada, de gelo, de um curativo. Então, muitas vezes o tato sente aquela dor para nos dizer que aquilo não está bom, né? Mais ou menos como um fogo, como quente, né? Não só o quente, o gelado também, né? Quem já foi para algum lugar que tem neve sabe que se a gente sente muito frio da neve, pode congelar, pode ter que amputar algumas partes do dedo, dos pés, das mãos, porque o nosso corpo não resiste, né? Então a gente sente aquela dor do frio, do calor, para nos avisar que não está bem, ok? Então, tudo isso Deus fez para nos proteger, né? Os órgãos do sentido. Muito, muito interessante. O terceiro órgão do sentido é a audição, né? E a audição ela é exclusivamente pelos ouvidos, né? Pela orelha, os ouvidos. O ouvido está dentro da orelha, né? Ele é lá para dentro e a orelha aqui fora protege os ouvidos, ok? Então, nós temos aqui a menininha ouvindo música, né? Pelo celular, iPad, iPhone, enfim. E temos outros exemplos, né? Não só pelo celular, mas os toques enfim, campainhas, os toques de chamada do telefone, né? Não só música, de mensagens, enfim. Também as músicas, né? Não só no celular, mas músicas quando nós ouvimos na aula, na televisão, enfim. Pessoas conversando, né? A audição serve para a gente se comunicar. Pessoas que são surdas sofrem muito. Por quê? Porque elas não conseguem se comunicar, né? Não só uma questão de falar oi, tudo bem, e conversar com alguém, mas de pedir uma informação, né? Eu preciso ir para um lugar, eu não sei onde é. Mas se eu não consigo falar, como eu vou perguntar para alguém? Não consigo ouvir a resposta, né? Então, é uma questão da gente conseguir conviver com as pessoas. E também é uma questão de poder ouvir os ruídos e poder se comunicar à distância. Uma pessoa que não escuta, não tem audição, ela não pode ligar para as outras pessoas e falar no celular. Ela precisa só escrever mensagens. Isso é uma coisa que limita a vida, né? Ela vive num mundo como se fosse vazio, sem nenhum barulho, né? Você já esteve, por exemplo, no mar, ou na praia, ou na piscina, embaixo d'água? Parece que tá tudo tampado o ouvido. É mais ou menos assim que a pessoa surda se sente. É uma sensação ruim, né? E todo o tempo. E também a audição serve para a gente perceber a natureza que Deus fez, né? Deus fez tudo com som, né? Os animais têm seu som, o vento, né? O próprio mar, tudo tem seu som, né? Então, Deus fez isso para a gente poder perceber. A chuva tem som, né? Deus fez assim para a gente perceber a criação dele, como ele se expressa através da sua criação. Mas também a audição serve para nos proteger, da mesma forma que a gente falou do tato e do paladar, né? Uma pessoa que não escuta, ela corre sérios riscos e perigos. Por exemplo, no trânsito, né? Uma pessoa que não escuta, se ela estiver atravessando a rua e o carro vier e buzinar, ela não ouve, né? Então ela tem que ficar sempre olhando. Uma pessoa que não escuta, se alguém for tentar avisá-la de algum perigo, olha, cuidado, ela não ouve,
Então, tem muitas coisas que uma pessoa que não ouve pode estar correndo um risco porque ela não está escutando, né? Vamos imaginar que uma pessoa surda esteja para ser atropelada, né? E a sua mãe fala, cuidado! Ela não vai entender, não vai ouvir, né? As buzinas do carro servem para quê? Para dar um alerta, né? O que adianta uma pessoa que não escuta a gente buzinar para ela? Ela não vai ouvir. Então, a audição também tem uma função de nos proteger de alguns perigos, né? Vamos imaginar que você esteja numa excursão no meio da floresta. Você ouve o barulho de uma onça. Quem é surdo vai ser comido pela onça. Então, Deus criou os órgãos dos sentidos, não só para a gente poder observar as coisas boas da natureza, mas também para nos proteger dos perigos, ok? E podermos comunicar uns com os outros. O próximo órgão do sentido é o olfato, né? Sentir o cheiro das coisas. E é basicamente pelo nariz, né? Por isso que quando a gente está gripado ou com o nariz entupido, a gente fica se sentindo muito mal. Porque ele afeta os outros órgãos. A gente também não sente o gosto das coisas, fica muito ruim, né? Porque eles são interligados. E aqui nós temos alguns exemplos. O cheiro ruim do lixo é péssimo, né? O cheiro gostoso dos biscoitinhos assando. E o cheiro bom de um perfume. Maravilhoso, né? E temos mais alguns exemplos. O cheiro de um buquê de flores. Muito delicioso o cheiro de flores, né? O cheiro péssimo de um gambá. Horrível, né? Dizem que o cheiro do gambá é tão péssimo que ele gruda e não sai só se você tomar banho com suco de tomate. De tão ruim que é. Não adianta água e sabão que não sai. Cheiro gostoso das frutas. Às vezes você já sabe que você vai tomar um suco de manga pelo cheiro da manga, né? Tem frutas que têm um cheiro muito forte e inconfundível, né? E também o olfato serve para nos proteger, porque veja bem, a água não tem cheiro de nada, certo? Mas se você for tomar água e você sentir um cheiro nela, você deve tomar essa água? Não. Se ela tiver um cheiro estranho, você sabe que a água está poluída. Mesma coisa com a cor da água. Se você for tomar água e ela tiver marrom, você pode tomar? Não, porque está poluída. Então, os sentidos servem para nos proteger, né? De, por exemplo, tomar uma água que esteja ruim. Certo? A água tem que ser incolor, ou seja, sem cor, inodora, ou seja, sem nenhum cheiro. Por isso temos que usar o olfato, né? Incolor, temos que usar a visão, ver que ela está transparente. E insípida, né? Temos que usar o nosso paladar para perceber que ela não tem gosto, ok? E por último, a nossa visão, os olhos. Então, nós usamos a nossa visão para ler, né? Muito importante a gente aprender a ler direitinho, para a gente poder entender as coisas, para não sermos enganados, para descobrirmos o que Deus quer para nós através da palavra dele. Se Deus deixou a palavra dele, o recado dele para nós, uma carta com a vontade dele para nós, escrita em forma de um livro, será que ele queria que a gente aprendesse a ler? Com certeza, né? Senão ele podia ter deixado gravado em um áudio. Ele não deixou, ele escreveu. Pediu para homens escreverem. Né? Inspirou o coração dos homens a escreverem. Então, se ele fez isso, é porque ele quer que todo mundo aprenda a ler. Então, mesmo que você tenha preguiça de ler ou que alguém te disse que não é importante estudar e aprender a ler, essa pessoa não sabe o que Deus quer. Porque Deus quer que você leia. E que você leia e entenda as coisas muito bem entendido. Não seja mais ou menos. Seja excelente. Ok? A visão também nos ajuda
a sermos uma pessoa que consegue estudar as coisas mais a fundo. Porque para a gente estudar e descobrir coisas no microscópio, o microscópio vê coisas muito pequenininhas, como, por exemplo, o vírus da Covid, né? Então, para a gente conseguir estudar lá e descobrir uma cura e uma vacina, nós temos que, além de estudar e ler e escrever, descobrir coisas muito maravilhosas. Então, precisamos da nossa visão. E também para descobrir coisas no arco-íris. Você sabia que as cores do arco-íris não são só aquelas que a gente enxerga, mas são muitas outras facetas de cores misturadas que, quando bate a luz do sol nas gotas de chuva, refletem muitas cores como um prisma? Maravilhoso isso, não é? E para nós enxergarmos isso, nós temos que ter a nossa visão. E Deus providenciou isso para nós. Mas não só isso. Deus criou coisas lindas, paisagens lindas em muitos lugares do mundo. E a Bíblia fala que Ele criou tudo isso para revelar o seu poder e se mostrar para nós. Para que as pessoas olhem na criação e falem, realmente Deus existe, eu quero conhecer esse Deus, eu quero ter um relacionamento com Ele. Então nós precisamos ver, enxergar tudo isso, né? Também nós precisamos aprender a ler, escrever, enxergar, ver, porque hoje em dia muitas pessoas conversam por mensagens, né? Se o seu celular quebrar e você não conseguir mais mandar áudio, você vai ter que escrever e ler, né? Então precisa da visão. A visão também serve para nos proteger, né? Se você não conseguir enxergar cores e o farol estiver no vermelho e você atravessar, você vai ser atropelado. Então você precisa saber ler. Precisa enxergar cores, saber das coisas, né? E também a visão serve para a gente proteger o nosso corpo. Como assim, tia Lídia? Tem coisas interessantes que a gente não deve fazer para deixar o nosso corpo protegido. A Bíblia fala em Mateus 6, 22 e 23 o seguinte: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? O que Jesus está falando aqui? Ele está falando que se você olha para coisas ruins, dentro de você vai se apagando a luz de Deus e vai tudo virando escuridão. Mas se você olha para coisas boas, enche os seus olhos com coisas bonitas, coisas que agradam a Deus, a luz de Deus que está em você vai sempre aumentando e acendendo, ficando acesa. Então, se você é daquelas pessoas que adora assistir filmes violentos, jogar videogames que só tem morte, tiro, guerra e sangue, monstros horríveis, cuidado, que você pode estar apagando a luz de Deus em você. Tá vendo essa imagem ali de pessoas brigando? Pessoas se socando, se maltratando, né? Cuidado. Às vezes vale a pena a gente fechar os olhos ou mudar de canal, ou trocar de jogo de videogame, ou em vez de ficar jogando essas coisas, brincando com isso, ir ler, estudar, ouvir música boa, né? Procurar outros filmes, outras séries, né? Às vezes vale a pena a gente observar isso, porque a Bíblia está falando que se você continuar colocando coisas ruins na frente dos seus olhos, elas vão entrar e vai apagar a luz que está dentro de você, certo? Então proteja o seu corpo observando o que a sua visão está vendo. Certo, galerinha? Beijos, até a próxima aula.